talvez elas tenham informações que a Casa Branca não tem, que eu também não tenho. É possível, a gente não sabe tudo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o caso Felipe Martins será a bala de prata, etc, etc. Eu falo assim, olha, isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem. Se amanhã se descobrirem que foi um erro a inclusão, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro, que tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar da viagem e mandado um manifesto de voo original com a data equivocada, ou com o nome do Felipe Martins equivocado, com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda. Deixa eu dar bom dia para o doutor Jeffrey Cicchini. Cicchini, já não sei quantos leões por dia a gente tem pela frente, né? Mas os leões que chegam sorrateiramente pelas costas é aqueles que mais incomodam, aqueles que mais perturbam. E eu confesso que eu ontem fui dormir com uma colônia de pulgas atrás da minha orelha a partir dessa publicação do Paulo, que eu repito, gostaria muito de ouvi-lo aqui, já vou convidá-lo para tratar do assunto aqui comigo, porque está estranho. Agora, o Carlos Bolsonaro deixou claro, é um tapa na cara a gente imaginar que pode ter sido simplesmente um erro. Cicchini, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Pitoli, meu irmão, obrigado. Pitoli, os inimigos a gente conhece, o problema são os amigos, né? O inimigo a gente conhece. Pitoli, vamos lá. Gosto do Paulo Figueiredo, tá? É público e notório. Acho que o trabalho que ele tem feito nos Estados Unidos é um trabalho muito importante para o Brasil, porém, não há trabalho mais importante do que o trabalho dos outros, né? Nenhum trabalho pode ser mais importante do que o meu ou do que o dele. São todos importantes. Nós somos todos, ou deveríamos estar todos do mesmo lado e ser todos alinhados. Eu não acreditei quando eu vi aquele post do Paulo Figueiredo. Eu realmente não acreditei no que eu estava vendo. Por quê, Pitoli? Deixando bem claro, não quero duvidar do Paulo Figueiredo, continuo não duvidando do Paulo Figueiredo, prefiro acreditar ter sido um equívoco da parte dele por querer comentar sobre tudo. Quem fala demais dá bom dia para cavalo, quem quer falar sobre tudo acaba dando uma escorregada, como ele deu. É público e notório que Paulo Figueiredo deu uma escorregada. Não é uma crítica, e que fique bem claro, continuo confiando no bom trabalho do Paulo e continuo acreditando que Paulo Figueiredo é um aliado, que fique bem claro aqui. Porém, foi um grande equívoco da parte dele falar sobre esse tema dessa forma. Por quê? É exatamente, Pitoli, o mesmo argumento que a Polícia Federal e que a PGR e que o regime e que o sistema estão utilizando para rebater as nossas provas. Cicchini, por gentileza, contextualize para quem acordou agora, chegou agora, contextualize o de ontem para cá, o que aconteceu para a gente explicar para a nossa audiência, por gentileza. Tá, Pitoli, eu peço primeiro desculpa pelo barulho, tá? Eu dormi na chácara essa noite, como eu tô com um recém-nascido, a minha esposa quis dormir na chácara hoje. Vocês estão vendo que eu tô até meio verde no fundo. Não, mas não tem nada atrapalhando não, Cicchini, tá tudo 100%. Tô ouvindo alguns latidos. Não, tá tudo certo. Aqui na chácara. A gente late aqui também, o Bogo de vez em quando dá uma latida. A gente dá uma rosnada aqui, tá tudo... a gente se entende bem quando o assunto... no almoço só. Não, fica em paz. Então, olha só, o que está acontecendo? Todo mundo sabe a luta que nós temos travado para conseguir provar nos Estados Unidos que Felipe Martins ficou preso injustamente, tá, por 6 meses. O que acontece? A doutora Ana Bárbara, que é a advogada do Felipe nos Estados Unidos, tem feito um trabalho maravilhoso. Nós conseguimos uma vitória incrível na sexta-feira, uma vitória incrível que demorou muito para chegar, foi com muita luta, a doutora Ana Bárbara lutou muito por isso. O CBP, o que é CBP? É o Sistema Migratório dos Estados Unidos. Tá? O Sistema Migratório dos Estados Unidos, ele publicou oficialmente uma notícia que o documento que prolongou indevidamente a prisão de Felipe Martins é um documento falso, que foi inserido de forma fraudulenta no Sistema Migratório Americano, CBP. Pitoli, obrigado pelo espaço, eu não vou guardar nada para mim, eu vou literalmente vomitar a verdade, posso? Deve. Eu vou pedir licença
para o Brasil, para a direita brasileira. Eu vou contar tudo para vocês, eu peço licença, tá? Vai cair todas as máscaras agora, eu vou abrir meu coração, vou contar toda a verdade para vocês. O que está acontecendo? Está acontecendo que Felipe Martins, ele é preso por uma viagem que não fez. Por que ele é preso? O Mauro Cid, vou contar tudo para vocês. O Mauro Cid dá um documento provisório para a Polícia Federal. O Mauro Cid deu um documento DocX, um documento de Word, que é um documento provisório. O que era esse documento provisório? É um rascunho dos passageiros que sempre viajam com o presidente Bolsonaro. O nome do Felipe Martins estava no rascunho. Sabe o famoso modelão? Então você vai fazer um documento, você pega o modelo de documento, certo? Ele pegou aquele modelo de passageiros e deu para a Polícia Federal. A Polícia Federal pega esse modelo e diz, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. E pede a prisão de Felipe Martins é preso. Porém, o documento definitivo dos passageiros, aquele que é publicado em diário oficial, não tinha o nome do Felipe Martins. E eles sabiam disso. Eles pegam um modelo que não foi publicado em diário oficial, ou seja, não era um documento verdadeiro, oficial, e prendem Felipe Martins, enquanto o documento oficial dizia que Felipe Martins não viajou. Felipe Martins é preso. A defesa de Felipe Martins, isso nós estamos no início de 2024, vem com o documento americano I-94. É o documento mais sério da migração americana. Então, quando você fala em migração americana, o documento mais sério de quando um estrangeiro entra nos Estados Unidos é o I-94. É aquele cara crachá. Você chega na migração, o funcionário olha teu passaporte, olha você, sabe aquele cara crachá? Então, é o documento mais sério que existe, I-94. A gente pega esse documento e fala, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. O PGR pede a liberdade do Felipe Martins. Pede a liberdade do Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes manda intimar o Schor e fala, Schor, o que você acha? Eu solto? Isso não existe. Isso não existe. Então nunca um juiz vai perguntar para o delegado se deve soltar alguém. Não existe isso. O delegado não é parte nessa relação. O delegado vem com um documento chamado Travel History. O que é esse Travel History? É um documento americano sem validade legal. E ele vem com esse documento. E ele diz assim, Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. O ministro, então, mantém a prisão do Felipe Martins. Aí começa uma guerra. A gente fala, pera lá, nós temos um... Olha isso aqui, Pitoli, agora começa. Agora começa a confusão. A defesa vem fala, pera lá, nós temos um documento oficial, que é o I-94, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. A Polícia Federal aparece agora com esse Travel History, que é um documento sem validade legal, que contradiz o documento oficial? Isso não tem validade. O documento oficial que nós temos. Esse documento da Polícia Federal não tem validade. Pitoli, no dia 16 de abril, Felipe Martins está preso. Esse nosso I-94, ele é alterado no sistema migratório americano. Aquele I-94 que nós tínhamos, desde sempre, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, de repente, ele muda no sistema, muda o nome do Felipe Martins, vira Felipe, com o número de passaporte errado. 2 anos depois da viagem, dia 16 de abril de 2024, Felipe Martins preso numa solitária, no escuro, preso. De repente, no sistema migratório, muda o documento. Vem a Polícia Federal e fala, o I-94 tá aqui, como o I-94 diz que ele viajou. A gente olha e fala, não, esse I-94 não existia até ontem. Surgiu da onde esse I-94? A gente informa os Estados Unidos. Estados Unidos, Polícia Federal vem com o I-94, agora, dia 16 de abril de 2024, diferente daquele que a gente tinha até ontem. O que aconteceu? Aí o governo americano, não, pera, vamos entender. De repente some do sistema de novo. E volta ao nosso. Aí a gente fala, voltou o nosso I-94 verdadeiro. Houve uma inserção falsa daquele. O ministro solta o Felipe Martins. Com tornozeleira e Felipe Martins fica preso. A gente contrata advogado nos Estados Unidos, vamos apurar. Entra Casa Branca na jogada, entra Senado americano na jogada e começa uma grande investigação. O que aconteceu? Como pode
um I-94, e aqui está a grande falha do Paulo Figueiredo. Como pode um I-94 ser gerado 2 anos depois? Se fosse um mero erro, como ele está dizendo, olha o que ele teve coragem de dizer. É inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode, 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz, Vitória, eu não terminei, calma, por favor. O governo americano vem e diz na sexta-feira, de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cita o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento é da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa, você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Pitoli, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano para essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio, que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida, jogando contra o tempo todo. Chega! Chega de jogarem contra os presos políticos, se fingindo de bolsonaristas. Eu estou falando aqui da defesa do meu cliente. Caiam para a realidade. Não tem como ter inserido um I-94 falso. Não foi um erro, é uma fraude. É uma fraude. E se eu contar para vocês o que eu recebi de ligação de senador americano, de gente grande, falando sobre esse Twitter do Paulo Figueiredo, vocês não estão acreditando. Vocês não estão... Essa prova, olha aqui, para quem ousar criticar o que eu estou falando, essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro. Pitoli, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram o Jeffrey Schicchini sem máscara. Não entra na frente da minha defesa, que eu passo o trator e quem quer que seja. É a minha missão de vida defender os injustiçados. Felipe Martins é um preso político. Eu não admito que atrapalhem o meu trabalho. É muito simples. Eu estou vendo uma série de absurdos serem ditos nos últimos dias. Chegou-se à loucura, ao estado de loucura de achar que eu estava trabalhando para prejudicar um amigo meu, porque eu considero o Felipe Martins, sempre considerei, pelo menos assim, um amigo meu, que está sendo acusado no mesmo processo que eu,
para beneficiar o sujeito que eu dediquei a minha vida inteira para simplesmente poder. Então, esse é um estado de loucura, é um estado de histeria, que o oportunismo de alguém que quer ser candidato a sei lá o que é na vida e está procurando um lugar no sol desde tanto tempo na política, utilizar simplesmente a imagem de outras pessoas nesse sentido, isso precisa ser desmoralizado e destruído de uma vez por todas. Eu gostaria, eu juro para vocês, a quantidade de print, áudios que eu tenho que desmontariam absolutamente tudo o que vem sendo dito é tão absurda que eu gostaria de tornar público, mas eu não posso fazer isso sem prejudicar o próprio Felipe. Agora, eu digo a vocês, se fosse outra pessoa, se fosse uma pessoa com um pouco menos de juízo, teria mandado o Felipe para PQP, o Jeffrey Chikini para PQP e exposto tudo que tinha que ser exposto, a despeito do que acontecesse com os outros. Mas eu não posso me dar o luxo de ser responsável com isso, até porque eu considero, como eu disse no meu programa inteiro, o Felipe um herói. Um homem que suportou o que eu não sei se eu teria suportado, o que eu vi que outras pessoas, como o próprio Mauro Cid, não suportaram, um sujeito que foi torturado. E eu passei 30 minutos do meu programa, que aliás foi um programa feito sem roteiro, totalmente de improviso no hotel, etc, etc, exaltando e dizendo como o Felipe tinha passado por uma injustiça e um caso espetacular. Agora, durante um momento, eu disse, e repito aqui, e vou continuar repetindo, que eu não sei que é possível que tenha havido um erro. É possível. E eu caguei se essa narrativa é útil para o advogado, se essa narrativa não é útil para o advogado. Eu não estou aqui para espalhar narrativa, porra. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu não sou cheerleader de bolsonarista, não sou cheerleader de Dr. Chilique. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para apresentar para o meu público a opinião mais honesta que eu puder sobre os fatos. E o que eu apresentei sobre os fatos foi: eu não sei se houve uma inclusão de má-fé, não estou convencido de que houve, por alguém ligado ao Alexandre de Moraes no CBP. Eu sei que o CBP é um órgão completamente esculhambado. Eu já vi e já fui alvo de dezenas de 94 errados. Tive problema com o meu processo migratório por conta disso. E eu tenho certeza que não foi nenhum parente do Alexandre de Moraes que inseriu meus I-94 errados em 2012 e 2013. Agora, eu levanto essa possibilidade e digo, mesmo que tenha sido um erro, mesmo que tenha sido, eu não sei se foi, disse no programa, a investigação está em curso, mesmo que tenha sido um erro, isso não diminui os absurdos que o Felipe Martins sofreu. Isso não substitui e não diminui em nada o grau de psicopatia do Alexandre de Moraes. Isso é honestidade com o meu público. Eu não vou espalhar a narrativa que eu não sei se é verdadeira. Foda-se o que você acha, Chikini. Doutor Chilique, foda-se se você acha que eu tenho ou não que me meter ou não me meter. Eu sou comentarista político. A sua opinião, para mim, é absolutamente irrelevante. Você vai difamar a puta que te pariu. Só para deixar claro. Você é um oportunista, você é um picareta, conhecido e conto mais. Agora, eu digo uma coisa que eu digo muito bem, e eu vou fazer justiça aqui. Você foi muito bem do ponto de vista de opinião pública ao longo desse processo. Muito bem. Você fez o que os advogados do Bolsonaro não fizeram. Você explorou o Tribunal da Opinião Pública muito bem. Muito bem. Esse mérito eu vou te dar, porque eu sou honesto. Agora, eu sei quais são os seus planos políticos. Eu sei qual é o seu passado político. Eu sei tuas relações todas. Você falou que sabe muita coisa aqui, que tem muitas críticas ao meu trabalho e não fala. Meu filho, pode falar o que você quiser. Eu não tô nem aí. A minha vida é pública, todo mundo sabe tudo sobre mim. Não tenho nada a esconder. Eu não sou candidato, eu não quero voto. Aliás, eu sou a pessoa aqui que estou dizendo, eu não quero candidato, não quero voto, sou assediado por partido para ser candidato, vários partidos para ser candidato, não quero ser candidato. Meu único objetivo nessa história é continuar fazendo o meu programa, o meu jornalismo, com liberdade para o povo brasileiro. Enquanto você estava me difamando ontem, eu estava em Washington, em reuniões com o Departamento de Estado, fazendo o quê? Trabalhando para quem? Para mim?
gastando dinheiro para ir para o Departamento de Estado, estadia, ficando longe da minha família, para trabalhar por quem? Para impedir que o governo brasileiro contasse lorotas dentro do governo americano e retirasse as sanções, que são o único instrumento real de pressão que nós temos, que você elogiou inúmeras vezes, chamou de heróico e etc, etc. Então, enquanto eu sou difamado, e olha, é legítimo que você seja candidato. Está tudo certo, eu não tenho problema nenhum. Aliás, algumas pessoas, não sei o quê, do Partido Novo. Eu adoro o Partido Novo. Contribuí com a fundação do Partido Novo, rompi com o Partido Novo com a Moeba, e hoje no Partido Novo, Eduardo, o Marco Antônio testemunha, Eduardo Girão é um dos meus melhores amigos na política. Marcel Van Hatten, amo de paixão, amigo querido, todos os méritos. Toda a turma que está lá no Cláudio Dantas, gosto de todo mundo. Não tenho nada não, você pode ser candidato. O que você não pode é utilizar a imagem dos outros para ficar inventando fatos a meu respeito. Inventando fatos. Ontem, inclusive, já que estamos falando de Partido Novo, alguém do Partido Novo, você sabe quem, eu não vou expor as pessoas aqui, recebeu uma ligação da Casa Branca para dizer, olha, vocês estão cometendo injustiças com o Paulo. Por quê? Porque você sabe que quem pediu que a Casa Branca fizesse uma investigação sobre o caso Felipe Martins fui eu. Vocês abriram o processo judicial de vocês. Eu tenho print, doutor. Quer que eu bote os áudios? Vamos botar os áudios? Oi. Vamos botar os áudios? Sabe por que eu não ponho? Sabe por que eu não ponho? Seu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, para bancar... Ou você só quer brilhar? O Felipe. Ou seja homem para bancar que você quer o Felipe irresponsável. Preso. Advogado irresponsável quer brilhar com os seus clientes. Aí, seu cliente, inclusive, estava dizendo agora, a terceiros, que não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã, você é um irresponsável. É o seguinte, você quer falar alguma coisa para mim? Você quer falar alguma coisa para mim? Chega aqui, vem aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu não posso ir ao Brasil. Mas vem aqui nos Estados Unidos falar comigo. Calma. Frouxo, eu te mandei mensagem diretamente ontem, seu frouxo, e você não respondeu. Antes de partir pra porrada com você, eu te procurei pessoalmente. Você quer cavar a cadeia do Felipe? Eu não posso te responder, senão o Felipe vai preso. Posso colocar? Quer cavar a cadeia do Felipe? Quer cavar a cadeia do Felipe? Tenho direito de resposta. Eu não quero cavar a cadeia do Felipe. Quem quer cavar a cadeia do Felipe é você, que está vindo aqui publicamente criar esse circo para se beneficiar politicamente. Sabe o que eu tenho a ganhar com isso? Nada. Eu tenho todos os documentos do Felipe Martins que eu enviei para a Casa Branca. Eu tenho aqui a nota do Felipe Martins e troca de mensagem dizendo o que na nota estava certo e o que estava errado. Ontem, a pessoa do Partido Novo recebeu ligação da Casa Branca para dizer a injustiça que estava sendo feita comigo. E você é irresponsável. Irresponsável. Posso tentar tentar organizar alguma coisa aqui para gente tentar apaziguar um pouco, talvez, o ânimo para gente. Eu não quero apaziguar porra nenhuma, Marco Antônio. Não sei, mas eu só quero. Não, tudo bem. Eu só quero ouvir. Vamos ouvir, então. Eu quero ouvir. Você tem que conversar mais com o Eduardo sobre esse assunto. Eu estava com o Eduardo o dia inteiro ontem, o idiota. Peraí, calma. Eu não preciso da sua opinião do que o Eduardo acha, o que o Eduardo não acha. Eu passei o dia inteiro ontem com o Eduardo e antes de ontem também. Marco, agora que você passar a palavra, eu falo. Vamos lá, Chiquini, vamos ouvir então enfim, sua réplica. Paulo Figueiredo, primeiramente um bom dia para você. Vai tomar no seu cu, que bom dia, o cacete. Eu sou aluno de Olavo de Carvalho. Eu não tenho essa fleuma, isso para mim vale porra nenhuma. Escuta uma coisa, eu sou advogado criminalista há 14 anos. Tá? Eu reconheço um vagabundo de longe. Quando você estava preso na Lava Jato, eu estava advogando a Lava Jato. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Fala para o público. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Então você Quando que eu fui preso na Lava Jato, Chiquini? Porque eu sou advogado do Felipe Martins. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Você acabou de fazer uma afirmação. É minha hora da palavra. Então, quando que eu fui preso na Lava Jato? Minha história. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Hoje sou advogado criminalista há 14 anos. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Escuta quando que eu fui preso na Lava Jato? Você sabe que quando eu estava na Lava Jato, como advogado, eu estava como réu. Então você eu nunca fui réu da Lava Jato. Eu estou aqui para te xingar. Eu nunca fui nem réu da Lava Jato. Eu sou advogado. Faltam 2 meses
Quando que eu fui réu da Lava Jato? Você vai deixar eu falar? Não. Quando que eu fui réu da Lava Jato? Não. Você vai negar que você foi envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato? Com certeza. Hoje, falamos sobre um episódio que gerou bastante repercussão envolvendo Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. O advogado Jeffrey Schickini rebateu declarações de Paulo Figueiredo sobre um possível erro em documentos que causaram a prisão de Martins nos Estados Unidos. A discussão surgiu após Figueiredo sugerir que a prisão poderia ter sido fruto de um erro na inserção de dados no sistema migratório dos Exércitos EUA. Schickini, por sua vez, refutou essa ideia, explicando que o documento que levou à prisão de Martins foi inserido de forma fraudulenta e que a defesa já havia provado, com base no I-94, um documento oficial do sistema migratório americano, que Felipe Martins não havia viajado para os Estados Unidos na época citada. Ele chamou de erro a tese defendida por Figueiredo e acusou essa narrativa de prejudicar a defesa do seu cliente e o trabalho de outros aliados de Bolsonaro. Além disso, Schickini destacou que um erro que surgiria 2 anos depois não teria explicação plausível. Ele ressaltou que esse tipo de inserção no sistema não pode ser considerado um simples engano e que o uso de documentos falsificados para manter a prisão de Martins por mais tempo é grave. O advogado também enfatizou o impacto dessa fala, afirmando que, ao levantar essa questão, Paulo Figueiredo se alinhava a uma narrativa que os opositores de Bolsonaro e do movimento conservador já tentaram usar para desacreditar a defesa de Felipe Martins e outros aliados. Essa troca de declarações trouxe à tona um racha dentro da direita política, com Schickini fazendo questão de defender a integridade do processo legal e alertar sobre os perigos dessa versão de erro, que, segundo ele, pode enfraquecer a luta pela justiça e pela libertação dos chamados presos políticos. A guerra pela verdade continua, e a situação mostra como, até mesmo entre aliados, é necessário cuidado com as narrativas que podem afetar grandes causas. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse importante desdobramento. Como sempre, a luta pela verdade e pela justiça continua, e é essencial que nos mantenhamos unidos e atentos a cada passo dessa trajetória. Se você acredita que a verdade precisa ser defendida, não deixe de compartilhar esse vídeo. Vamos levar essa discussão adiante e fazer com que mais pessoas entendam o que está em jogo. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para ficar por dentro de mais análises e atualizações. Sua participação é fundamental para mantermos essa conversa viva e construtiva. Até o próximo plantão.